O estampido rasgou o silêncio da madrugada antes mesmo do galo cantar. Quando o povo de Água Branca abriu as janelas, já era tarde demais. O sertão inteiro ia saber que Lampião tinha cumprido a palavra. 25 de maio de 1930. Essa data, meu povo, ficou marcada a ferro e fogo na memória de Alagoas. O cheiro de pólvora se misturava com o medo que subia das casas como fumaça de fogueira. As portas tremiam, os cachorros uivavam. E no meio da praça, montado num cavalo baio, como se fosse dono do mundo, estava ele, Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço. Mas essa invasão era diferente de todas as outras. Prestem atenção. 3 semanas antes, num bar de Piranhas, Lampião tinha feito uma promessa na frente de coronéis, fazendeiros e cangaceiros rivais. Tinha jurado em voz alta, com a mão no rifle: antes de junho, tiro 80 contos de réis da baronesa de Água Branca. Quem duvidar pode apostar contra mim. Tinha quem duvidasse, viu? Tinha coronel que tinha rido na cara dele. Tinha cangaceiro que tinha apostado que ele não ia ter coragem. Porque mexer com a baronesa de Água Branca era como invadir cidade qualquer. Não, senhor. Aquela mulher tinha conexões, tinha poder, tinha nome que pesava em Maceió e até no Rio de Janeiro. Mas Lampião nunca voltava atrás da palavra. E agora, com mais de 100 homens armados cercando a cidade, o sertão inteiro segurava a respiração, esperando para ver. A palavra dele valia ouro ou era só vento? Tragam a baronesa! A voz dele ecoou pela praça como trovão. E agora, o sertão inteiro ia ver se a palavra de Lampião valia ouro ou era só vento. E aí, cabra bom, se tu também acha que homem de palavra vale mais que rei, deixa teu curtir, que é muito importante para esse canal continuar contando as histórias do nosso rei do cangaço. Se inscreve aí que essa história vai mostrar como se joga no sertão. Prestem atenção no que vou contar, que essa história começou 3 semanas antes daquele amanhecer sangrento. Era noite de lua cheia em Piranhas e o bar do Português estava cheio de gente importante. Tinha coronel de 3 municípios, tinha fazendeiro rico, tinha até uns cangaceiros de outros bandos que tinham vindo ver o famoso Lampião de perto. Virgulino estava sentado numa mesa do canto, tomando cachaça boa, os óculos redondos refletindo a luz da lamparina. Maria Bonita estava do lado dele, linda como sempre, mas quieta, observando tudo com aqueles olhos espertos que não perdiam nada. Foi quando o coronel Justino de Melo, homem gordo e cheio de si, soltou a língua. Lampião, Lampião. Dizem por aí que você é o rei do cangaço, mas eu não vejo coragem não. Só vejo vocês atacando cidade pequena, gente desarmada. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Todo mundo sabia que provocar Lampião era igual cutucar onça com vara curta. Perigoso e burro. Virgulino nem se mexeu. Só encheu o copo de novo, bebeu devagar e perguntou com aquela voz calma que era mais assustadora que grito: "E o que o senhor considera coragem, seu coronel?" Justino riu alto, olhando para os outros para ver se estavam admirando a ousadia dele. Coragem é mexer com quem pode se defender, é invadir Água Branca e tirar os 80 contos que a baronesa tem no cofre dela. Mas isso aí você não tem peito, não. Os homens de Lampião se mexeram nas cadeiras, as mãos indo para o cabo das armas. Sabonete cerrou os dentes. Mergulhão cuspiu no chão, mas Lampião levantou a mão pedindo calma. Ele se levantou devagar, caminhou até a mesa do coronel e ficou olhando para ele de cima, com aquele jeito dele, tranquilo, mas perigoso como cascavel no meio do caminho. 80 contos, foi isso que disse? Foi. Justino respondeu, mas a voz dele já não estava tão firme. Lampião bateu a mão na mesa, fazendo os copos pularem. Então tá feito, seu coronel. Antes de junho acabar, eu tiro 80 contos da baronesa de Água Branca. E quando eu fizer isso, o senhor vai vir aqui nesse mesmo bar, na frente de todo mundo, e vai pedir desculpas de joelhos. Combinado? O coronel engoliu seco. Tinha ido longe demais e sabia, mas não podia recuar na frente de tanta gente. Combinado, ele resmungou. Lampião olhou em volta, para o salão inteiro.
Estão todos ouvindo? Lampião deu sua palavra. Antes de junho, 80 contos de água branca. Quem duvidar pode apostar contra. E foi assim, meu povo, que a coisa começou. Uma aposta de orgulho. Uma promessa pública que Lampião não podia quebrar sem perder tudo que tinha construído. Maria Bonita tocou no braço dele quando voltaram para a mesa. Precisava disso, Virgulino? Ela sussurrou. Ele olhou para ela e nos olhos dele tinha aquele brilho de quem já tinha decidido. Precisava, Maria. Tem gente achando que a gente está ficando mole. Tem que lembrar o sertão quem manda aqui. Nas 3 semanas seguintes, a notícia se espalhou como fogo em palhada seca. Todo mundo comentava. Os coronéis esperavam para ver se Lampião ia cumprir. Os cangaceiros rivais apostavam que ele ia falhar. O povo simples torcia calado, querendo ver os poderosos se estranharem. E Lampião planejou tudo nos mínimos detalhes. Estudou Água Branca, os caminhos, as saídas, quantos soldados tinha, onde ficava o sobrado da baronesa. Reuniu mais de 100 homens, os melhores do cangaço. Sabonete, o atirador certeiro, Mergulhão, que conhecia cada palmo da caatinga, Luiz Pedro, Gitirana, Moeda, homens que valiam por 10 cada um. E claro, Maria Bonita ia junto. Ela sempre ia. Já não era só a mulher de Lampião, era cangaceira de verdade. Atirava como qualquer homem, cavalgava sem medo e tinha ganho o respeito de todo o bando. Na véspera da invasão, acampados perto de Água Branca, Lampião reuniu os homens. Amanhã a gente entra na cidade ao raiar do dia. Não quero violência desnecessária. A gente vai lá buscar 80 contos da baronesa e mostrar para o sertão que a palavra de Lampião vale ouro. Quem cumprir direito vai receber parte do dinheiro. Quem desobedecer ordem vai ter que se ver comigo. Os homens assentiram. Sabiam que quando o capitão falava daquele jeito, era para valer. Maria Bonita observava o marido com admiração. Ele nunca falhava. Quando prometia, cumpria. Quando ameaçava, executava. Era por isso que o sertão inteiro respeitava o nome dele. Mas ela também conhecia Virgulino melhor que ninguém. E sabia que por trás daquela confiança toda tinha uma pressão enorme. Ele precisava cumprir aquela promessa. Se falhasse, a reputação dele ia rachar como barro seco. E no cangaço, reputação era tudo. Um homem sem respeito não durava uma semana vivo. Na madrugada do dia 25 de maio, o bando se moveu em silêncio. Mais de 100 sombras armadas deslizando pela caatinga como fantasmas. Quando chegaram em Água Branca, cercaram a cidade por todos os lados. E ao primeiro clarear do dia, Lampião deu a ordem. Agora! O primeiro tiro acordou o povo. O segundo já era aviso. A cidade estava tomada. Lampião cavalgou até o meio da praça, desceu do cavalo com calma, ajeitou os óculos e mandou reunir todo mundo. Em 15 minutos, a população inteira estava ali. Homens tremendo, mulheres rezando, crianças chorando agarradas nas saias das mães. E lá do sobrado mais bonito da cidade, saiu ela. A baronesa de Água Branca tinha 70 anos. Era viúva, vestida de preto como sempre, com um rosário na mão e a postura ereta de quem tinha visto muita coisa na vida. Ela desceu as escadas do sobrado devagar, com dignidade, e caminhou até parar na frente de Lampião. E quando olhou para ele, Virgulino viu algo que não esperava. Não era medo, não era desespero, era reconhecimento. Como se ela já soubesse que ele ia vir, como se estivesse esperando por aquilo. Bom dia, senhor Lampião, ela disse, a voz fina, mas firme. Imagino que tenha vindo pela aposta. Virgulino piscou surpreso. Como ela sabia da aposta? A baronesa sorriu de leve. As notícias correm rápido no sertão, moço. 80 contos de réis, não é? Para cumprir a promessa que fez no bar de piranhas. Maria Bonita, que estava do lado do marido, franziu a testa. Aquela velha sabia demais. E no sertão, quem sabe mais, vive mais. Lampião se recompôs rápido. Num ia deixar ela tomar o controle da conversa. Isso mesmo, senhora. 80 contos, até o meio-dia.
Se não pagar, a cidade inteira vai sentir o peso da minha palavra. A baronesa o encarou por longos segundos. Depois, para surpresa de todos, ela sorriu. Um sorriso pequeno, quase divertido. Então, o senhor veio buscar sua fama ou seu dinheiro, senhor Lampião? A pergunta pegou todo mundo de surpresa. Até Sabonete, que estava do lado, arregalou os olhos. Virgulino cerrou a mandíbula. Aquela mulher estava jogando com ele. E pior, estava jogando bem. Vim buscar os dois, ele respondeu a voz dura. E vou sair daqui com os dois. A baronesa assentiu devagar, como se tivesse acabado de confirmar algo que já suspeitava. Então vamos conversar. Mas não aqui na praça com todo mundo ouvindo. Vamos pro sobrado. Só eu e o senhor. E talvez sua esposa, se quiser. Ela olhou para Maria Bonita com respeito. Lampião hesitou. Não gostava de conversa privada. Gostava que tudo fosse público, que todo mundo visse. Mas a baronesa já tinha dado as costas e começado a caminhar de volta pro sobrado. Tem café fresco esperando, ela disse por cima do ombro. E uma proposta que vai valer mais que 80 contos. Sabonete se aproximou de Lampião preocupado. Capitão, isso pode ser armadilha. Mas Virgulino balançou a cabeça. Aquela velha não tinha medo. E mais importante, ela tinha dito algo que o fisgou. Uma proposta que valia mais que 80 contos. Ele olhou para Maria Bonita. Ela assentiu de leve. Também estava curiosa. Fica vigiando a praça. Lampião ordenou a Sabonete. Qualquer movimento estranho, vocês invadem o sobrado. Mas eu acho que essa baronesa não tá blefando, não. E foi assim, meu povo, que o jogo de xadrez começou. Lampião achava que ia entrar ali para cobrar uma dívida. Num sabia que a baronesa já tinha o tabuleiro armado há 3 semanas, esperando por ele. A velha sorriu de um jeito que fez até Sabonete franzir a testa. Aquela mulher sabia alguma coisa que eles não sabiam. E no sertão, quem sabe mais, vive mais. Quem conhece sertão sabe que as coisas nunca são fáceis por aqui. Lampião entrou no sobrado da baronesa com a mão perto do cabo do rifle. Os olhos atentos a cada canto, cada sombra. Maria Bonita vinha logo atrás, igualmente cautelosa. Mas o que encontraram lá dentro era armadilha. Era uma mesa posta com café quentinho, bolo de milho, queijo coalho e até doce de goiaba. A baronesa já estava sentada, servindo café numa xícara de porcelana fina. Sentem, ela disse, como se fosse dona da situação. E era pelo menos dentro daquela casa. Lampião ficou de pé. Não vim aqui para tomar café, senhora. Vim buscar 80 contos. Eu sei, ela respondeu, calma. Mas antes de falar de dinheiro, vamos falar de negócio. O senhor é homem de negócio, não é? Virgulino franziu a testa. Aquela conversa estava tomando um rumo que ele não esperava. Maria Bonita, mais prática, puxou uma cadeira e sentou. Fala, dona baronesa. A gente escuta. A velha sorriu, agradecida, e empurrou uma xícara de café para Maria. Eu sei da aposta que fizeram no bar de piranhas. Sei que o senhor deu sua palavra na frente de coronéis e cangaceiros. Sei que se sair daqui sem os 80 contos, sua reputação vai rachar como barro seco no verão. Lampião cerrou os punhos. Então sabe que não vou sair daqui sem o dinheiro. Calma, moço. A baronesa levantou a mão. Não disse que o senhor vai sair sem nada. Disse que vamos fazer um negócio melhor que 80 contos. Prestem atenção nessa parte, meu povo, que aqui a coisa fica interessante. A baronesa se levantou, foi até uma escrivaninha antiga, abriu uma gaveta e tirou um mapa. Espalhou em cima da mesa, empurrando as xícaras para o lado. O senhor conhece essa região aqui? Ela apontou para o mapa. Lampião se aproximou. Curioso, apesar de si mesmo. Era um mapa detalhado do sertão de Alagoas e Pernambuco, com marcações a lápis, anotações, rotas traçadas. Conheço, é território que eu controlo. Controlava, ela corrigiu, suave, mas firme. Porque nas últimas 2 semanas, o governo mandou 3 destacamentos de tropa volante para essa região. Estão armando uma cilada para você, senhor Lampião. E nesse mapa aqui, ela bateu o dedo num ponto específico.
Tem as posições exatas de cada um deles. O silêncio que caiu foi pesado. Maria Bonita se levantou e foi olhar o mapa também. Lampião ficou imóvel, processando. Como a senhora sabe disso? Ele perguntou desconfiado. A baronesa voltou para a cadeira, tomou um gole de café e respondeu. Porque meu falecido marido foi conselheiro do governador por 20 anos. Porque eu ainda tenho amigos em Maceió, em Recife, até no Rio de Janeiro. Porque velha rica pode ser muita coisa, mas burra eu nunca fui. Oxente, mas aquela mulher tinha coragem, viu? Tava ali, refém de mais de 100 cangaceiros e falava como se tivesse no controle da situação. Lampião olhou para Maria Bonita. Ela estudava o mapa com atenção, os dedos traçando as rotas marcadas. Virgulino, ela disse baixinho. Se isso aqui tá certo, a gente ia cair direto numa emboscada na semana que vem. A baronesa assentiu. Exatamente. E mais, eu sei onde tem um carregamento de armas e munição sendo transportado de Maceió para Garanhuns. Passa por uma estrada deserta com escolta pequena. Vale muito mais que 80 contos. Lampião começou a entender o jogo. Aquela velha esperta estava oferecendo informação em troca da vida. Mas não era só isso. Ela estava oferecendo algo que de fato valia mais que dinheiro. E o que a senhora quer em troca? Ele perguntou direto. Que o senhor saia daqui hoje com um saco de dinheiro. Uns 20, 30 contos, o que eu consigo juntar até o meio-dia, na frente de todo mundo, para o sertão inteiro ver que Lampião cumpriu a palavra e tirou dinheiro da baronesa de Água Branca. Mas não são 80 contos, Lampião objetou. A baronesa se inclinou para frente, os olhos espertos fixos nele. Não são 80 contos em dinheiro vivo, mas com as informações que eu tenho, o senhor vai ganhar muito mais que isso nas próximas semanas. E mais importante, ela fez uma pausa, o senhor vai parecer que ganhou 80 contos, porque quem estava lá no bar de Piranhas vai ver o senhor saindo daqui com sacos de dinheiro, vai ouvir as histórias, vai saber que Lampião entrou em Água Branca e saiu vitorioso. Não é isso que importa? Como meu avô dizia, tem gente que joga xadrez enquanto os outros estão jogando dama. Maria Bonita soltou uma risada baixa de respeito. Essa velha é esperta, Virgulino. Lampião caminhou até a janela, olhando para a praça lá embaixo. Via seus homens posicionados, o povo assustado, a cidade inteira nas mãos dele. Podia muito bem pegar tudo que a baronesa tinha, queimar o sobrado, ir embora. Ninguém ia impedir. Mas ela tinha razão numa coisa. O que importava era quanto ele levasse de fato, mas quanto o sertão achasse que ele tinha levado. E aquelas informações, se fossem verdadeiras, valiam uma fortuna. Ele se virou para a baronesa. Como eu sei que a senhora não está mentindo? Ela apontou para uma pilha de documentos na escrivaninha. Pode levar tudo. Cartas de amigos em Maceió, telegramas, documentos do governo. Tá tudo ali. E se eu estiver mentindo, o senhor volta aqui e queima minha casa com eu dentro. Mas não estou mentindo. Lampião pegou os documentos, passou para Maria Bonita. Ela leu rápido, os olhos se arregalando a cada página. Virgulino. Isso aqui é real. Tem até o nome dos comandantes da Volante, as datas, tudo. A baronesa continuou vendo que tinha a atenção dele. E tem mais. Eu posso ser seus olhos e ouvidos em Maceió. Posso mandar informação toda semana sobre movimentação de tropas, carregamentos, até intrigas políticas que o senhor pode usar. Valho mais para você viva do que morta, senhor Lampião. Agora prestem atenção, que essa é a hora que o jogo virou de verdade. Lampião voltou para a mesa, puxou uma cadeira. Sentou pela primeira vez. Pegou a xícara de café que a baronesa tinha servido, tomou um gole. Estava pensando, calculando. E se eu aceitar essa proposta, como fica minha palavra? Prometi 80 contos. A baronesa sorriu, e era um sorriso de quem já tinha pensado em tudo. O senhor prometeu tirar 80 contos de Água Branca. Não especificou que tinha que ser tudo hoje. Eu te dou 30 contos agora, em dinheiro vivo e joias.
E nos próximos 2 meses, com as informações que vou passar, o senhor vai ganhar o resto. E muito mais. No final das contas, tirou 80 contos de água branca. Só que de um jeito mais inteligente. Maria Bonita olhou para o marido. E nos olhos dela tinha admiração. Não pela baronesa, mas por Virgulino, que ela sabia que estava prestes a fazer algo brilhante. Como dizia meu pai, quando 2 espertos se encontram, ou vira guerra ou vira sociedade. Lampião ficou em silêncio por longos segundos. Lá fora, o sol subia, o calor aumentava, o povo esperava, seus homens esperavam, o sertão inteiro esperava. Ele podia ser burro e teimoso, pegar só o dinheiro e ir embora. Ou podia ser esperto e fazer um jogo maior. Tá bem, ele disse finalmente, mas com uma condição. Qual? Quando eu sair daqui, a senhora vai na janela, na frente de todo mundo, e vai anunciar que pagou o resgate que Lampião exigiu. Vai dizer que foi 80 contos. E vai pedir para os homens dela carregarem os sacos de dinheiro até meu cavalo, bem devagar, para todo mundo ver. A baronesa pensou por um momento, depois assentiu. Concordo, mas com uma condição minha também. Fala, minha reputação também importa. Não quero que o povo pense que sou fraca ou covarde. Então vou dizer que paguei, mas vou dizer que só paguei, porque o senhor prometeu proteger Água Branca de outros cangaceiros. Vou sair disso como mulher esperta que fez aliança, não como vítima que foi roubada. Lampião deu uma risada curta. A senhora quer virar minha sócia? Quero virar sua informante paga. É diferente. Ele estendeu a mão. Ela apertou com firmeza. E ali, naquele sobrado em Água Branca, nasceu uma das alianças mais improváveis do cangaço. Maria Bonita observava tudo com um sorriso nos lábios. O marido dela era valente, era temido, era implacável. Mas naquele momento ele estava mostrando que também era esperto, muito esperto. Quanto tempo a senhora precisa para juntar os 30 contos? Lampião perguntou. 3 horas, meio-dia em ponto. Tá tudo pronto. Então, às meio-dia, a gente se encontra aqui de novo, na frente de todo mundo, e a senhora faz o teatro que combinamos. A baronesa se levantou, esticou a mão de novo. Negócio fechado, senhor Lampião. Quando Lampião e Maria Bonita saíram do sobrado, Sabonete correu até eles. E aí, capitão, vamos entrar e pegar tudo? Lampião olhou para o céu, para o sol que subia e sorriu. Um sorriso de quem acabava de ganhar uma partida que os outros nem sabiam que estava sendo jogada. Não precisa, Sabonete. A baronesa vai pagar certinho. 30 contos em dinheiro vivo, mais joias. Vamos esperar até o meio-dia. Mas e os 80 contos da aposta? Mergulhão perguntou preocupado. Maria Bonita respondeu antes de Lampião. Vão vir, só que não de uma vez só. A baronesa fez uma proposta melhor. Os homens se entreolharam confusos, mas conheciam o capitão. Se ele tinha aceitado, tinha seus motivos. E num sertão, às vezes, a coisa mais valiosa é ouro. É informação que pode te manter vivo. Oxente, mas a história tá só começando. Aquela manhã de maio ainda ia reservar mais surpresas, porque nem tudo que se planeja sai como esperado, e o sertão sempre tem um jeito de virar o jogo quando menos se espera. Não se engane, meu povo, que no sertão as coisas nunca são simples como parecem. As 3 horas seguintes passaram devagar como mel escorrendo de colher. Lampião mandou os homens se espalharem pela cidade, uns vigiando as saídas, outros descansando na sombra, alguns comendo o que o povo oferecia com medo. Maria Bonita ficou perto do marido, sentada num banquinho debaixo de um juazeiro na praça. Ela conhecia aquele olhar dele. Estava planejando algo, rodando as peças na cabeça como num tabuleiro invisível. Você confia nela? Maria perguntou baixinho. Lampião tirou os óculos, limpou com a ponta da camisa, colocou de volta. Confio que ela é esperta o suficiente para saber que vale mais viva. E confio que as informações são reais. Mulher como aquela não ia arriscar mentir para mim. E se for a armadilha? Ele olhou para ela e nos olhos azuis dele tinha aquela certeza que Maria conhecia bem. Então a gente volta aqui e queima tudo. Mas não é armadilha, Maria. Aquela velha tá jogando para sobreviver. E jogando bem.
Lá pelas 10 da manhã, começou a chegar gente de fora. A notícia tinha se espalhado rápido. Lampião estava em Água Branca cobrando os 80 contos da aposta. Vinham curiosos de cidades vizinhas, vinham informantes de coronéis querendo ver o desfecho. Vinha até uns cangaceiros de outros bandos para testemunhar. Sabonete veio falar com Lampião, preocupado. Capitão, tá juntando muita gente, e isso pode complicar. Mas Virgulino balançou a cabeça, tranquilo. Deixa juntar, quanto mais gente ver, melhor. Quero que o sertão inteiro saiba que Lampião cumpriu a palavra. Como meu tio contava assim, quando todo mundo tá olhando, até mentira vira verdade se for bem contada. Ao meio-dia em ponto, a baronesa apareceu na porta do sobrado. Tinha se vestido ainda mais formal. Um vestido preto de seda, o cabelo branco preso num coque perfeito, até umas joias no pescoço. Parecia uma rainha descendo do trono. Atrás dela, 4 homens carregavam 3 sacos grandes de pano. Pelo jeito que se curvavam com o peso, estava claro que tinha coisa pesada ali dentro. A praça inteira se calou. Até os passarinhos pararam de cantar. A baronesa desceu as escadas devagar, com dignidade, e parou no meio da praça. Lampião se levantou, ajeitou o rifle no ombro e caminhou até ficar de frente para ela. Maria Bonita ficou um passo atrás, observando. E então a baronesa falou, alto e claro para todo mundo ouvir. Senhor Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, o senhor invadiu minha cidade hoje de manhã e exigiu um resgate. Como mulher de bem e de palavra, venho aqui publicamente pagar o que foi acordado. Prestem atenção como ela falou, meu povo. Não disse que foi roubada, não disse que foi ameaçada, disse que pagou o que foi acordado, como se fosse um negócio entre iguais. Lampião entendeu o jogo na hora. Aquela mulher era mestra. E quanto tá trazendo, senhora baronesa? Ele perguntou também alto para o povo todo ouvir. 30 contos de réis em dinheiro vivo, mais joias da família que valem outros 50 contos. No total, 80 contos, conforme o senhor exigiu. Um murmúrio correu pela multidão. 80 contos, o valor da aposta. Lampião tinha cumprido a palavra. Mas aí a baronesa continuou. E essa parte era o teatro que tinham combinado. E em troca desse pagamento, o senhor Lampião me deu sua palavra de honra, que vai proteger Água Branca de outros cangaceiros e bandidos. Fiz esse acordo porque prefiro ter Lampião como aliado do que como inimigo. O silêncio que caiu foi diferente agora. O povo estava processando. A baronesa não tinha sido só vítima, tinha sido esperta. Tinha transformado um assalto em aliança. Lampião deu um passo à frente e falou também alto. A senhora é mulher de coragem e de palavra. Aceito o pagamento e dou minha palavra de honra. Enquanto eu for vivo, nenhum cangaceiro vai mexer com Água Branca. E quem mexer vai ter que se ver comigo. Então, ele fez algo que ninguém esperava. Ele estendeu a mão para a baronesa como se fossem 2 homens de negócio fechando acordo. Ela hesitou só um segundo que pareceu uma eternidade, e então apertou a mão dele. A multidão explodiu em murmúrios. Aquilo era inédito. Lampião fazendo acordo público com uma baronesa. Maria Bonita sorriu de canto de boca. O marido dela não era só valente, era gênio. Os homens da baronesa trouxeram os sacos e colocaram aos pés de Lampião. Sabonete abriu um deles, conferiu. Tinha dinheiro de verdade, notas, moedas de ouro, joias reluzentes. Tá tudo certo, capitão, ele disse. Lampião assentiu satisfeito. Então se virou para o povo reunido. O sertão todo ouviu. Lampião prometeu tirar 80 contos de Água Branca e tirou. Quem apostou contra pode vir pagar a aposta agora. Tinha uns 3 homens na multidão que tinham apostado contra. Vieram de cabeça baixa, pagaram o que deviam a Lampião, mais uns 2,5 contos no total. Depois Virgulino olhou em volta, procurando, e achou quem procurava, um vaqueiro que trabalhava para o coronel Justino, o homem que tinha começado tudo no bar de piranhas. Você, Lampião apontou,
Volta para Piranhas e avisa seu patrão. Lampião cumpriu a palavra. E agora quero ver ele cumprir a parte dele. Quero ele de joelhos naquele bar, pedindo desculpas na frente de todo mundo. Se não aparecer, eu vou buscar pessoalmente. O vaqueiro engoliu seco e saiu correndo. A multidão começou a se dispersar, mas os murmúrios continuavam. A história já estava se espalhando. Lampião tinha invadido Água Branca, cobrado 80 contos e ainda tinha feito aliança com a baronesa. Até o fim da semana, o sertão inteiro ia saber. Mas aí aconteceu uma coisa que ninguém planejou. Um menino, filho de um comerciante da cidade, saiu correndo da multidão e gritou: "Seu Lampião! Seu Lampião!" Sabonete deu um passo à frente para interceptar, mas Lampião fez sinal para deixar o menino chegar. O garoto parou na frente dele, ofegante, uns 8 anos de idade, os olhos arregalados de medo e admiração. O senhor é mesmo o Lampião?" Virgulino se abaixou para ficar na altura do menino. "Sou eu mesmo, pequeno. E você é quem?" "Zezinho, senhor. Eu queria pedir uma coisa." "Fala." O menino engoliu seco, juntou coragem. "Meu pai deve dinheiro para o coronel Sampaio de Paulo Afonso. Já pagou 3 vezes o que devia, mas o coronel diz que ainda falta. Tá querendo tomar nossa casa. O senhor podia ajudar?" O silêncio que caiu foi pesado. Todo mundo sabia quem era Coronel Sampaio, um dos homens mais ricos e cruéis da região. Lampião olhou para o menino por longos segundos. Maria Bonita se aproximou, tocou de leve no ombro do marido. Conhecia aquele olhar. Ele estava se lembrando da própria infância, das injustiças que tinha sofrido. "Como é o nome do seu pai, menino?" "Antônio Ferreira, senhor." "E quanto ele deve de verdade, sem as falsidades do coronel?" 20 mil réis, senhor. Mas o coronel diz que é 100 mil com os juros." Lampião se levantou devagar. Meteu a mão num dos sacos de dinheiro, tirou algumas notas, contou. 200 mil réis. "Toma aqui. É o dobro do que seu pai deve. Manda ele pagar a dívida real para o coronel e o resto é para a família de vocês. E se o coronel reclamar, manda ele vir falar comigo." O menino pegou o dinheiro com as mãos tremendo, os olhos brilhando de lágrimas. "Obrigado, seu Lampião. Obrigado." E saiu correndo, gritando: "Pai, pai, o Lampião ajudou a gente." A multidão que ainda estava na praça explodiu em murmúrios de novo. Mas agora era diferente. Tinha admiração naquelas vozes. Lampião não era só bandido, era justiceiro. A baronesa, que tinha assistido tudo, olhou para Virgulino com um respeito novo nos olhos. Ela tinha achado que ele era só esperto. Agora via que ele também tinha coração. Maria Bonita se aproximou do marido, segurou a mão dele por um segundo. Um toque rápido, discreto, mas cheio de orgulho. "Foi bonito o que você fez, Virgulino." Ela sussurrou. Ele deu de ombros, como se não fosse nada. "O menino me lembrou eu mesmo naquela idade. Não podia deixar passar." Sabonete veio até eles, preocupado. "Capitão, já demos o recado. Não é melhor a gente ir embora antes que chegue Volante?" Lampião olhou para o céu. O sol estava a pino, queimando forte. Concordou com a cabeça. "Vamos, juntem os homens." Ele se virou para a baronesa uma última vez. "A senhora sabe onde me mandar recado quando tiver informação?" "Sei, tenho meus contatos." "Então estamos combinados. E dona baronesa..." Ele fez uma pausa. "A senhora joga muito bem." Ela sorriu. "O senhor também, senhor Lampião. O senhor também." 15 minutos depois, o bando inteiro já estava montado, pronto para partir. Mais de 100 homens armados, os cavalos inquietos, as cartucheiras cheias. Lampião deu uma última olhada para a Água Branca. A missão tinha sido um sucesso. Tinha cumprido a promessa, tinha conseguido dinheiro, tinha feito aliança e tinha saído com a reputação ainda maior. Mas quando olhou para os homens dele, viu algo que não esperava. Alguns olhavam para ele diferente. Não era admiração só, era dúvida, questionamento. Mergulhão se aproximou discreto. "Capitão, os homens estão comentando..." "Comentando o quê?" "Que a gente podia ter levado muito mais. Que a baronesa ainda tem terra, gado, outras coisas de valor."
que ficamos no prejuízo. Lampião sentiu um aperto no peito. Então era isso. Os homens achavam que ele tinha sido mole, que tinha deixado dinheiro para trás. Maria Bonita, que tinha ouvido, se adiantou. Mergulhão, explica para os homens que o capitão fez um acordo melhor. Que as informações que a baronesa vai passar valem muito mais que saquear a cidade. Sim, senhora Maria, mas alguns não vão entender. Acham que cangaceiro não faz acordo, só toma. Como dizia meu pai, quando você tenta ser esperto demais, sempre tem alguém que acha que você ficou frouxo. Lampião respirou fundo. Sabia que ia ter que lidar com isso, mas agora não. Agora precisavam sair de Água Branca antes que chegasse reforço. Vamos embora, ele ordenou. Depois eu converso com quem tiver dúvida. E o bando partiu, levantando poeira vermelha no caminho, deixando Água Branca para trás. A baronesa ficou na porta do sobrado, observando eles sumirem no horizonte. Tinha sobrevivido. Tinha transformado uma invasão em aliança. Tinha jogado o jogo mais perigoso da vida e tinha vencido. Mas enquanto o bando cavalgava pela caatinga, Lampião sentia um peso no peito que não era só dos sacos de dinheiro. Era a primeira vez que sentia os homens dele questionarem uma decisão sua. E no cangaço, meu povo, quando a autoridade do líder começa a rachar, as coisas podem desandar rápido. Maria Bonita cavalgava ao lado dele, em silêncio, também sentindo a tensão no ar. O xadrez tinha sido jogado com maestria em Água Branca, mas o tabuleiro era maior que uma cidade só. E a próxima jogada ia definir se Lampião era visto como gênio estrategista ou como homem que estava perdendo a mão. Oxente, mas segurem firme que a história ainda não acabou. Quando você acha que ganhou tudo, o sertão te mostra que sempre tem mais uma carta na manga. Como meu avô dizia, tem hora que a vitória vira veneno se você não souber tomar direito. O bando cavalgou por 3 horas sem parar, comendo léguas de caatinga seca até chegarem num lugar seguro. Uma gruta escondida que Lampião conhecia bem, com água de nascente e sombra boa para descansar. Foi só quando desmontaram que a tensão explodiu. Capitão, preciso falar com o senhor. Era Corisco, um dos cangaceiros mais antigos, conhecido por ser valente, mas também cabeça quente. Lampião estava tirando a sela do cavalo. Nem olhou para trás. Fala. Não foi na frente dos outros, não. É conversa séria. Agora Virgulino se virou. Conhecia aquele tom. Era desafio disfarçado de respeito. Se é conversa séria, então fala na frente de todo mundo. Não tenho segredo com meu bando. Os homens foram se aproximando, fazendo círculo. Maria Bonita largou a cantil que estava enchendo e veio também. Sabia que aquilo ia dar ruim. Corisco tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos, juntou coragem. Capitão, com todo respeito, os homens estão achando que a gente ficou no prejuízo em Água Branca. Prejuízo? Lampião cruzou os braços. Explica melhor. A gente invadiu com mais de 100 homens. Ficou o dia inteiro lá e saiu com 30 contos e umas joias. Podia ter levado muito mais. Podia ter saqueado as casas, pego o gado, queimado o que não servisse. Foi o que sempre fizemos. Murmúrios de concordância correram pelo grupo. Não eram todos, mas eram uns 15, 20 homens balançando a cabeça. Lampião olhou em volta, vendo quem concordava e quem ficava quieto. Sabonete estava calado, mas o rosto dele mostrava preocupação. Mergulhão olhava para o chão. Só Maria Bonita encarava Virgulino direto, com confiança nos olhos. Prestem atenção agora, meu povo, que essa é a hora que define um líder de verdade. Lampião deu um passo à frente, a voz calma, mas com aquele peso que fazia até pedra tremer. Corisco, quanto você acha que a gente devia ter levado de Água Branca? Uns 100 contos fácil, se pegasse tudo. E quanto tempo ia levar para juntar 100 contos saqueando casa por casa? Corisco hesitou. Sei lá, umas 6, 7 horas. 6 horas, Lampião repetiu. 6 horas parado numa cidade, com volante podendo chegar a qualquer momento.
6 horas dando tempo para o governo mandar reforço. 6 horas para acabar cercado e morrer como rato em buraco. O silêncio ficou mais pesado. Mas, capitão, Corisco tentou argumentar, não acabei de falar. A voz de Lampião subiu, cortante como navalha. Você tá pensando pequeno, Corisco. Tá pensando em hoje. Eu tô pensando em amanhã, em depois de amanhã, no mês que vem. Ele caminhou até os sacos de dinheiro que tinham sido deixados no chão. 30 contos aqui, mais uns 3 de aposta, dá 33. Dividido entre nós, dá mais de 300 mil réis para cada homem. É mais do que qualquer um de vocês ganharia em um ano trabalhando honesto. Alguns homens assentiram. Era verdade. Mas não é só isso, Lampião continuou. Aquela baronesa me deu algo que vale muito mais que ouro. Ele puxou os documentos que ela tinha entregado, abriu, mostrou para o bando. Isso aqui é informação. Posição de 3 destacamentos de volante que estavam preparando cilada pra gente. Se eu não soubesse, a gente ia cair direto na armadilha semana que vem. Quantos de vocês iam morrer? 10, 20, metade do bando? O silêncio agora era diferente. Os homens se entreolhavam, processando. E tem mais? Virgulino apontou para outro documento. Tem informação de um carregamento de armas e munição que vai passar por estrada deserta daqui a 5 dias. 200 espingardas novas, 20 caixas de bala, pólvora. Se a gente pegar isso, fica armado melhor que o próprio exército. Maria Bonita deu um passo à frente, juntando a voz dela à do marido. E vocês acham que se a gente tivesse saqueado Água Branca, queimado, destruído, a baronesa ia oferecer isso? Ela ia mandar carta para o governo denunciando a gente. Mas agora ela é nossa aliada. Vai mandar informação toda semana. Vale mais que 100 Água Brancas. Como dizia o velho, tem gente que só vê a árvore e perde a floresta inteira. Corisco ainda não estava convencido. Mas, capitão, e a nossa fama? O povo vai achar que ficamos moles, que Lampião fez acordo em vez de tomar a força. E foi aí que Virgulino mostrou porque era o rei do cangaço. Ele caminhou até ficar cara a cara com Corisco, os olhos azuis fixos nos olhos do cangaceiro. Sabe quantas pessoas viram a gente sair de Água Branca com sacos de dinheiro? Não sei, umas 200. 342, Lampião disse. Eu contei 342 testemunhas que vão espalhar pelo sertão inteiro que Lampião invadiu Água Branca e cobrou 80 contos da baronesa. Não importa se foi 30 ou 80. A história que vai correr é que foram 80. Ele fez uma pausa, deixando isso afundar. E sabe o que mais essas 300 pessoas viram? Viram a baronesa apertar minha mão em público. Viram ela me chamar de aliado. Viram que eu não precisei queimar nem matar ninguém para conseguir o que queria. Sabe o que isso mostra? Ninguém respondeu. Mostra que Lampião é tão poderoso que até baronesa rica faz acordo com ele. Não mostra fraqueza, mostra força, mostra inteligência. Sabonete, que tinha ficado quieto até então, falou: o capitão tá certo. Violência qualquer cangaceiro faz, mas fazer uma baronesa virar aliada? Isso só Lampião consegue. Outros homens começaram a concordar. A maré estava virando. Mas Corisco, teimoso, ainda tentou. E se as informações forem mentira? E se for armadilha? Lampião sorriu. Um sorriso sem alegria, daqueles que davam medo. Aí a gente volta em Água Branca, queima tudo. E eu pessoalmente corto a cabeça da baronesa e penduro na porta da casa dela. Mas não é mentira, Corisco. E sabe por quê? Porque aquela mulher é esperta demais para me enganar. Ela sabe que vale mais viva sendo útil do que morta sendo exemplo. Ele abriu os braços, olhando para o bando inteiro. Quem concorda com Corisco que eu errei, que devia ter saqueado tudo, pode sair agora. Levo minha parte do dinheiro e vou fazer meu próprio bando. Não vou segurar ninguém. O silêncio que caiu foi absoluto. Nem cigarra chiava. Ninguém se mexeu. Nem Corisco. Porque todo mundo ali sabia que sem Lampião eram só bandidos comuns. Com ele eram lenda. Então tá decidido. Virgulino bateu palma uma vez firme.
Dividimos o dinheiro agora. Cada um recebe sua parte. E daqui a 5 dias vamos pegar aquele carregamento de armas. Aí vocês vão ver se fiz ou não fiz o certo. Maria Bonita se aproximou dele quando os homens começaram a se dispersar para dividir o dinheiro. Tocou no braço dele, sussurrou. Foi brilhante. Ele olhou para ela e nos olhos dele tinha cansaço que ela raramente via. Foi necessário, mas não gostei de ter que explicar. Antes eles só confiavam. Agora tenho que provar. É porque você está mudando o jogo, ela disse. Não é mais só violência, é estratégia. E estratégia dá mais trabalho de explicar. Sabonete veio até eles discreto. Capitão, a maioria concordou. Mas tem uns 5, 6 que ainda estão resmungando. Corisco, Antônio Gato, Zé Sereno. Deixa, Lampião disse. Quando a gente pegar aquelas armas, eles vão mudar de ideia. E se não mudarem, aí eu resolvo de outro jeito. Naquela noite, enquanto o bando acampava na gruta, Lampião ficou acordado, olhando para o fogo. Maria Bonita veio sentar do lado dele, trazendo café quente. Não consegue dormir? Tô pensando. No quê? Ele demorou para responder. Quando falou, a voz era baixa, quase triste. Tô pensando que talvez Corisco tenha razão numa coisa. O cangaço tá mudando, Maria. Antes era simples. A gente atacava, pegava o que precisava e ia embora. Agora tô fazendo acordos, jogando xadrez, pensando 3 jogadas à frente. E isso é ruim? Não sei, ele confessou. Não sei se os homens vão me seguir nesse caminho novo. Alguns querem sangue e violência, querem ser temidos, não respeitados. Maria Bonita pegou a mão dele, coisa que ela raramente fazia em público, mas ali, só os dois no escuro, ela podia. Virgulino, você sempre foi mais que os outros, sempre foi mais esperto, mais rápido, mais corajoso. É por isso que eles te seguem. Se você está mudando o jeito de jogar, é porque o jogo mudou. E quem não entender isso, vai ficar para trás. Ele apertou a mão dela, grato. E você? Você entende? Eu sempre entendi você. Ela sorriu. Mesmo quando não concordo, eu entendo. Eles ficaram ali em silêncio, olhando as estrelas no céu limpo do sertão. E naquele momento, Lampião sentiu algo que não sentia há tempos. Dúvida. Dúvida se estava no caminho certo. Dúvida se os homens iam continuar seguindo. Dúvida se ser esperto valia mais que ser temido. Mas quando o sol nasceu no dia seguinte, ele tinha se decidido. Ia provar que tinha razão. Ia pegar aquele carregamento de armas. Ia mostrar para o bando que estratégia valia mais que violência cega. E se alguém ainda duvidasse depois disso, aí sim ia ter que fazer escolhas difíceis. Num sertão, meu povo, líder que perde o respeito não dura muito tempo vivo. E Lampião sabia disso melhor que ninguém. Mas ele também sabia que tinha algo que os outros não tinham. Maria Bonita ao lado, informação valiosa no bolso e um cérebro que pensava mais rápido que bala de rifle. A próxima jogada ia definir tudo. E Virgulino Ferreira da Silva não tinha costume de perder. Oxente, mas não se engane, que cada palavra aqui tem sangue e poeira do sertão. 5 dias depois, na estrada entre Maceió e Garanhuns, Lampião mostrou para o bando inteiro porque era chamado de Rei do Cangaço. A informação da baronesa tinha sido precisa como relógio suíço. O carregamento ia passar às 3 da tarde por um trecho de estrada cercado de pedras e vegetação baixa, lugar perfeito para emboscada. Lampião chegou no local ao raiar do dia, com 50 homens escolhidos a dedo. Deixou a outra metade do bando escondida a 2 léguas de distância, caso precisasse de reforço. E entre os 50 que trouxe estavam Corisco, Antônio Gato e Zé Sereno, os que tinham duvidado dele. Fez questão de trazer, queria que eles vissem com os próprios olhos. Maria Bonita veio também, claro. Ela sempre vinha nas missões importantes. Janum era mais só a mulher de Lampião. Era cangaceira de respeito, atirava tão bem quanto qualquer homem do bando. Prestem atenção. Lampião reuniu todos antes de posicionar. A escolta deve ter uns 15, 20 soldados. Nós somos 50. Mas não quero morte desnecessária.
Quero as armas e a munição. Se eles se renderem, deixamos eles ir embora de cueca, mas vivos. Se resistirem... Ele deu de ombros. Aí é outra história. Sabonete franziu a testa. Capitão, desde quando a gente deixa soldado vivo? Desde que não precisa matar. Lampião respondeu firme. Soldado morto vira herói. Soldado que volta para casa de cueca vira piada. O que machuca mais o governo? Os homens se entreolharam. Fazia sentido, mas era jeito novo de pensar. E outra, Virgulino continuou. Se a gente matar soldado, o governo manda reforço pesado atrás da gente. Se a gente só rouba e humilha, eles ficam com raiva, mas não vira prioridade máxima. É estratégia, gente. Pensem. Corisco cuspiu no chão, mas não falou nada. Tava esperando para ver se aquilo ia funcionar mesmo. Lampião posicionou os homens com cuidado, 20 de cada lado da estrada, escondidos atrás de pedras e arbustos. 10 na frente, para aparecer e fazer a parada. Ele próprio ia ficar numa elevação com mais 10, incluindo Maria Bonita, de onde podia ver tudo e dar ordens. Quem conhece sertão sabe que paciência é arma tão importante quanto rifle. Esperaram 4 horas debaixo do sol causticante. Alguns homens cochilavam na sombra, outros limpavam as armas. Maria Bonita ficou do lado de Lampião o tempo todo, os olhos atentos ao horizonte. E se não vier? Ela perguntou baixinho. Vem, ele disse confiante. A baronesa não ia arriscar mentir para mim. E veio. Lá pelas 2:30 da tarde, a poeira subiu no horizonte. 2 caminhões velhos, barulhentos, escoltados por 15 soldados a cavalo. Lampião sorriu. Era exatamente como a baronesa tinha descrito. Ele levantou a mão, deu o sinal. Os 10 homens da frente saíram do esconderijo, bloqueando a estrada com os cavalos. Os caminhões pararam. Os soldados sacaram as armas, nervosos. O comandante da escolta, um sargento gordo de bigode, gritou: "Saiam da frente! Isso é comboio militar!" Sabonete, que estava na frente, gritou de volta: "E isso aqui é território de Lampião! Desce do cavalo e entrega as armas que ninguém se machuca!" O sargento olhou em volta, calculando. 15 soldados contra 10 cangaceiros. Achou que tinha chance. "Atacar!" ele ordenou. Erro fatal. No segundo que os soldados levantaram as armas, os 40 cangaceiros escondidos dos 2 lados da estrada se revelaram, rifles apontados. Os soldados congelaram. De repente, não eram mais 15 contra 10. Eram 15 contra 50. E lá de cima, da elevação, a voz de Lampião ecoou como trovão. "Última chance, sargento. Largam as armas e saem vivos ou morrem todos aqui." O sargento olhou em volta, viu os rifles apontados de todos os lados, engoliu seco. "Abaixem as armas!" ele ordenou para os soldados. "Não vale a pena morrer por isso. Como meu pai sempre dizia, coragem é uma coisa, burrice é outra." Em 5 minutos, os 15 soldados estavam desarmados, de cueca no meio da estrada, as mãos na cabeça. Lampião tinha mandado tirar até as botas deles. Os cangaceiros abriram os caminhões e encontraram exatamente o que a baronesa tinha prometido. 200 espingardas novas, 20 caixas de munição, pólvora, até umas granadas. Corisco, Antônio Gato e Zé Sereno olhavam aquilo tudo de boca aberta. "Oxente!" Corisco murmurou. A velha não estava mentindo. Lampião desceu da elevação, caminhou até o sargento. "Como é seu nome?" "Sargento Olímpio Ferraz, senhor." "Sargento Olímpio, o senhor vai voltar para Maceió e vai contar para o seu comandante que Lampião pegou o carregamento. Vai contar que não matou ninguém porque não precisou. E vai contar que se mandarem outro carregamento, a gente pega de novo." "Entendeu?" O sargento assentiu, tremendo de vergonha e medo. "Pode ir, leva seus homens." Os soldados saíram correndo de cueca pela estrada, tropeçando, humilhados. Iam virar piada em todo o Nordeste. Quando sumiram no horizonte, o bando explodiu em gritos de vitória. Tinham acabado de roubar o maior carregamento de armas da história do cangaço, sem disparar um tiro. Sabonete veio até Lampião.
o rosto iluminado. Capitão, isso aqui vale mais que 1000 água-brancas. E veio da informação que a baronesa deu. Lampião lembrou alto para todo mundo ouvir. Veio de ter feito aliança em vez de só destruir. Ele olhou diretamente para Corisco. E aí, Corisco? Ainda acha que fiz errado em Água Branca? O cangaceiro tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos e pela primeira vez em 5 dias sorriu. Tava errado, capitão. O senhor jogou certinho. 1000 desculpas por ter duvidado. Antônio Gato e Zé Sereno também vieram pedir desculpas. E Lampião, generoso na vitória, aceitou. Não guardo rancor de quem questiona com respeito, ele disse. Mas espero que da próxima vez confiem mais. Naquela noite, acampados longe da estrada, o bando fez festa. Comida boa, cachaça, viola tocando. Tinham motivo para comemorar. Estavam armados como nunca, com munição para meses. Maria Bonita sentou do lado de Lampião, longe do grupo, olhando as estrelas. Você provou seu ponto, ela disse. Provei, ele concordou. Mas não devia ter que provar, deviam confiar. Virgulino, liderar é assim, tem que provar sempre, cada dia, cada decisão. Não pode descansar nunca. Ele olhou para ela e nos olhos dele tinha cansaço. Às vezes eu penso, vale a pena todo esse peso? Maria pegou a mão dele. Vale, porque você não tá só sobrevivendo. Tá mudando as regras do jogo. Tá mostrando que cangaceiro pode ser esperto, não só violento. E isso vai ficar na história, Virgulino. Muito depois da gente morrer, vão contar que Lampião era diferente. Ele apertou a mão dela, grato por ter alguém que entendia. No dia seguinte, mandou o recado para a baronesa através de um vaqueiro de confiança. A informação estava certa, pegamos tudo, aguardando próxima. E a resposta veio 3 dias depois. Fico feliz. Nova informação em breve. Sua aliada, baronesa. O jogo tinha funcionado. A aliança era real. E Lampião tinha provado, não só para o bando, mas para si mesmo, que o caminho da inteligência valia mais que o da violência cega. Mas o sertão, meu povo, nunca deixa a gente descansar muito tempo. E enquanto Lampião comemorava a vitória, longe dali, em Maceió, o governador recebia a notícia do roubo e ficava vermelho de raiva. Lampião tá ficando esperto demais, ele disse para os assessores. Tá fazendo aliança, roubando carregamento sem matar ninguém, virando herói para o povo. Isso tem que acabar. E foi assim que começou a maior caçada da história do cangaço. Mas isso é história para o próximo capítulo. Agora segura firme, que a última parte vai mostrar o preço que se paga por jogar xadrez num tabuleiro de sangue. Como dizia minha avó, toda vitória tem seu preço. E às vezes a gente paga com moeda que não esperava. 2 meses depois da invasão de Água Branca, Lampião estava mais poderoso que nunca. A baronesa mandava informação toda semana, movimentação de tropas, carregamentos, até intrigas políticas que ele usava para jogar coronel contra coronel. O bando cresceu, chegou a 150 homens, todos bem armados com as armas do carregamento roubado. A fama de Lampião se espalhou ainda mais. Agora não era só o cangaceiro valente, era o cangaceiro esperto, mas nem tudo eram flores na caatinga. Naquela tarde de julho, Lampião estava acampado perto de Triunfo quando recebeu uma visita inesperada. Era o vaqueiro que servia de mensageiro entre ele e a baronesa, mas vinha sozinho e sem carta. Capitão, o homem desceu do cavalo, ofegante, suado. Tenho notícia ruim. Lampião sentiu o peito apertar. Fala, a baronesa mandaram prender ela ontem. O governador descobriu que ela estava passando informação para o senhor. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Maria Bonita, que estava perto, arregalou os olhos. Sabonete soltou um palavrão baixinho. Como descobriram? Lampião perguntou, a voz controlada, mas perigosa. Ninguém sabe ao certo, mas estão dizendo que foi alguém de dentro. Alguém que viu os recados sendo mandados. Virgulino fechou os olhos por um segundo. Aquilo era culpa dele. Tinha usado a baronesa como peça no jogo e agora ela estava pagando o preço. Onde ela está?
presa em Maceió, na cadeia do centro. Vão julgar ela por traição. E traição! Lampião repetiu a palavra, amarga na boca. Ela que ajudou o governo a vida inteira e agora é traidora porque ajudou a gente. Maria Bonita tocou no braço dele. Virgulino, não tem nada que você possa fazer. Maceió tá cheia de soldado. É suicídio tentar resgatar. Ele sabia que ela tinha razão. Sabia que ir na cadeia de Maceió era a morte certa. Mas também sabia outra coisa. A baronesa estava presa por causa dele. Porque tinha jogado o jogo dele. Porque tinha confiado nele. Prestem atenção agora, que essa é a parte que mostra o tamanho do homem. Sabonete, Lampião chamou. Junta 20 homens, os melhores. A gente vai para Maceió. A explosão foi imediata. Todo mundo falando ao mesmo tempo, dizendo que era loucura, que era morte certa, que não valia a pena. Até Maria Bonita, sempre ao lado dele, hesitou. Virgulino, ela é só uma informante. Não vale arriscar o bando todo. Ele olhou para ela, e nos olhos dele tinha uma determinação que ela conhecia bem. Mas também tinha outra coisa, culpa. Ela não é só uma informante, Maria. Ela é uma aliada. E eu dei minha palavra que ia proteger ela. Lembra? Falei isso na frente de 300 pessoas em Água Branca. Se eu deixar ela apodrecer na cadeia, minha palavra não vale nada. Mas você deu palavra de proteger a cidade dela, não ela. Sabonete argumentou. Tanto faz. Lampião cortou. Ela confiou em mim. E eu não abandono quem confia em mim. Corisco, que tinha aprendido a respeitar o capitão depois do episódio do carregamento, deu um passo à frente. Capitão, se o senhor vai, eu vou. Devo essa ao senhor. Outros homens começaram a se voluntariar. No final, tinha mais de 40 querendo ir, mesmo sabendo do perigo. Lampião escolheu 25, os melhores atiradores, os mais rápidos, os mais leais. E Maria Bonita insistiu em ir também. Não vou deixar você fazer loucura sozinho, ela disse, teimosa. 3 dias depois, no meio da noite, 26 sombras entraram em Maceió. Não foi invasão barulhenta como em Água Branca. Foi silêncio, estratégia, precisão. Lampião tinha estudado tudo. A cadeia, os guardas, os turnos. Tinha subornado 2 carcereiros. Tinha planejado cada segundo. E funcionou. Às 2 da manhã, os cangaceiros entraram na cadeia como fantasmas. Neutralizaram os guardas sem disparar um tiro. Abriram a cela da baronesa. Ela estava lá, sentada no chão de pedra, o vestido preto rasgado, os cabelos brancos despenteados. Quando viu Lampião, os olhos dela se encheram de lágrimas. Senhor Lampião, não devia ter vindo. Devia sim. Ele estendeu a mão. Vamos, dona baronesa, a senhora vai sair daqui. Para onde? Não posso voltar para Água Branca. O governo confiscou tudo. Não tenho mais nada. Lampião sorriu. Um sorriso cansado, mas genuíno. Tem sim. Tem um lugar no meu bando, se quiser. A gente cuida dos nossos. A baronesa pegou a mão dele e levantou. E ali, naquela cadeia fedorenta de Maceió, uma aliança virou amizade de verdade. Saíram da cidade antes do sol nascer. Quando os guardas acordaram e descobriram a fuga, Lampião e o bando já estavam a léguas de distância. A baronesa cavalgou no meio do grupo, protegida, respeitada. E quando chegaram no acampamento principal, ela foi recebida como heroína. Nos meses seguintes, ela se tornou parte do bando. Não pegava em arma, mas continuou sendo os olhos e ouvidos deles. Continuou mandando recado para os contatos que ainda tinha. Continuou ajudando Lampião a jogar o jogo de xadrez contra o governo. E Virgulino, meu povo, aprendeu uma lição importante naquele dia. Estratégia era importante, inteligência era importante, mas honor, a palavra dada, a lealdade com quem confiava em você, isso era mais importante que tudo. Numa noite, meses depois, sentados em volta da fogueira, a baronesa falou com Lampião. Sabe, senhor Lampião, eu perdi tudo. Minha casa, minhas terras, meu nome. Mas ganhei algo que nunca tive. O quê? Liberdade. E amigos de verdade.
Lampião olhou em volta para o bando que tinha se tornado sua família. Maria Bonita ao lado dele, sempre. Sabonete, Corisco, Mergulhão. Homens que tinham duvidado, mas aprendido a confiar. E agora a baronesa, uma senhora de 70 anos que tinha largado tudo para viver no cangaço. A senhora joga muito bem, dona baronesa, ele disse. Ela sorriu. Aprendi com o melhor, senhor Lampião. E foi assim, meu povo, que terminou a história de Água Branca. Não com sangue e fogo como muitos esperavam, mas com estratégia, honor e uma aliança que ninguém imaginou. Lampião provou para o sertão inteiro que dava para ser cangaceiro sem ser só violento, que inteligência valia mais que bala, que palavra dada valia mais que ouro. A aposta do bar de piranhas tinha sido cumprida. O coronel Justino teve que pedir desculpas de joelhos como prometido. A fama de Lampião cresceu mais ainda, mas o mais importante, ele tinha ganhado algo que dinheiro nenhum comprava, o respeito verdadeiro do bando. Não era mais só medo, era admiração, era lealdade, era amor. Maria Bonita olhava para ele com orgulho nos olhos. Você mudou o jogo, Virgulino. A gente mudou, ele corrigiu, pegando a mão dela. Sempre foi a gente. E lá no céu, as estrelas brilhavam sobre o sertão. O mesmo sertão que tinha visto tanta violência, tanto sangue, tanta dor. Mas naquela noite, via outra coisa. Via que até no meio da guerra, da fome, da injustiça, tinha espaço para estratégia, para honor, para humanidade. Lampião não morria, virava lenda. Mas não era lenda só de violência. Era lenda de esperteza, de palavra cumprida, de lealdade. E quando o vento soprava pela caatinga, levava essa história. A história de como o rei do cangaço jogou xadrez com uma baronesa e ganhou muito mais que 80 contos de réis. Ganhou a prova de que ser inteligente valia mais que ser cruel. E essa lição, meu povo, vale até hoje. No sertão, tem vitórias que valem mais que sangue. Valem respeito, valem palavra, valem a certeza de que quando você dá sua mão para alguém, não volta atrás, nem que tenha que invadir a capital para provar. E aí, cabra bom, gostou da história? Então deixa teu curtir. Se inscreve aí que o sertão ainda tem muita história para contar. E lembra, no cangaço, palavra é lei. E quem quebra a lei, paga o preço. Até a próxima, meu povo!